Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui de volta em nossa segunda parte de nossa segunda aula de heresiologia, onde nós estamos aqui abordando sobre o Espiritismo em continuação. Vamos lá, eu quero verificar com os irmãos aqui o seguinte: a verdade das irmãs Fox. A verdade das irmãs Fox. As irmãs Fox, até citei na parte anterior, elas tiveram uma parte assim importante para o desenvolvimento do espiritismo nas questões de contato com os mortos, através de batidas, pancadas. E nós vimos, quando você avalia a situação, você vai ver que elas mesmas confessaram, mais exatamente uma das irmãs, a Margaret, a Meg, ela vai confessar que aquilo tudo era trapaça. Elas que faziam o barulho. Então, nós temos as três chamadas irmãs Fox, a Catherine, ou a Kate, né, Fox, a Anne Lea Fox e a Meg, Margaret, né, Meg Fox. Vou mostrar uma imagem para vocês aqui. Essa imagem aí é das irmãs Fox, só a nível de conhecimento. Vamos estar aí tirando. Então, em continuação, a verdade das irmãs Fox, né? Em 1888, uma das três irmãs Fox, a Margaret Fox, declarou que toda a sua história não passara de uma fraude. Segundo as próprias palavras dela, tudo havia começado apenas como uma brincadeira para assustar a mãe e que, como a coisa recebeu mais crédito do que esperavam, resolveram tirar partido da situação. E assim o fizeram por quase 40 anos mentindo. Como muitos duvidaram de seu depoimento, Margaret e outra irmã, uma já havia morrido na época, né, alcoólatra e em desgraça, reuniram uma grande plateia no auditório e demonstraram que as pancadas na madeira, que eram tidas como as respostas do morto com quem elas diziam se comunicar, na verdade eram estalidos provocados por elas mesmas com as juntas dos dedos dos pés. Médicos presentes examinaram as irmãs enquanto estas provocavam os estalidos e confirmaram que era uma técnica curiosa que elas desenvolveram ainda crianças. O osso do dedo batia no assoalho ou num banco de madeira e produzia um som audível até o outro lado do auditório. Inclusive, nessas técnicas, a Meg chegou a falar que se ela quisesse, por exemplo, que o som fosse também ouvido e assimilado pelos presentes como vindo da parede no outro lado, ela fazia o som
com estalado, né? Os dedos, o joelho, alguma coisa assim. E ela olhava para aquela parede. Então todos olhavam também. Então havia ali uma indução no contexto. Somente quem quer ser enganado é que será enganado. Quem quer a verdade vai saber a verdade. O contexto, o movimento espírita tinha que ter vergonha de ainda querer usar os casos das irmãs Fox como base para seu contexto. Entendeu? Não tem base. O espiritismo atual. O espiritismo atual. Vamos lá? O espiritismo que não é mais restrito à prática de consultar os mortos, comporta-se como um verdadeiro camaleão. Sabe, o camaleão, ele muda de cor de acordo com o local, o ambiente, pois se transforma de acordo com os traços culturais e a intelectualidade de cada um. Apresenta-se, esse espiritismo atual, apresenta-se de início como uma filosofia neutra, aberta e compatível com todos os credos, e que é essencialmente cristã e bíblica. Eles confundem cristianismo com a prática da caridade e do amor ao próximo. É um contexto assim que eu já citei na aula, na parte anterior dessa nossa segunda aula de heresiologia, que não tem como fazer a junção, falar assim, esse é o espiritismo cristianizado. Isso não existe. Cristianismo crê que a palavra de Deus é a única regra de conduta e fé. Certo? Vamos lá. Mas com o passar do tempo, variando de pessoa para pessoa, de acordo com o nível de envolvimento de cada uma, o participante é confrontado internamente de forma a perceber que a Bíblia e a doutrina espírita são incompatíveis, sendo induzido a optar pela segunda. Então quem começa a se envolver nessa caridade da área espírita, começa agora vai ver que é incompatível ou a Bíblia ou a doutrina espírita, então eles são induzidos a optar pela doutrina espírita. Testemunhos de ex-médios e ex-espíritas da alta cúpula, mas que se converteram a Jesus, confirmam que quando o praticante muito envolvido recusa fidelidade à doutrina espírita e busca esclarecimento na Bíblia, os espíritos que até então falavam em nome de Deus e pregavam o bem, repentinamente se enfurecem e fazem todo tipo de ameaça à pessoa e à sua família, prometendo desgraça e até morte, caso não decida permanecer com eles. Se há algum espírita assistindo esse vídeo aqui, ou alguém que tenha pendido para o espiritismo, a nossa conduta, a nossa situação hoje de olhar
É um olhar de carinho e amor, direcionando a pessoa para o Evangelho de Jesus. Tem pessoas que ficam com medo de sair, porque já foi falado que se sair, vai haver retaliação pelos espíritos, pelas entidades. Irmão, sai em nome de Jesus e acabou. Sai apegado em Jesus. Não existe espírito maligno, demônio, nada que venha a fazer nada com a vida de ninguém. Jesus liberta e expulsa o capiroto. Vamos lá? Isto mostra a verdadeira natureza desses seres de luz, que se manifestam aos vivos, fazendo-se passar por espíritos de pessoas falecidas, a fim de atingir certos objetivos que somente o estudo da Bíblia e a comunhão com Jesus Cristo podem revelar claramente. De repente alguém vai falar assim, mas, pastor, o espírito, né, o morto, a pessoa, o espírito do morto, falou que se abrisse tal gaveta e achar dentro daquela gaveta aquele negócio, um objeto, uma carta escondida, e a gente vai lá e acha e realmente está lá. Espírito demoníaco, espírito de engano, não é revelação de nenhum morto. Já lemos Eclesiastes e analisamos, já citamos Isaías, falando sobre consulta de espíritos familiares. Já lemos Isaías, falando sobre consulta de espíritos familiares, coisa que Deus condena. Ok? Vamos lá. Subdivisões do Espiritismo. Subdivisões do Espiritismo. Embora consideremos o Espiritismo igual em toda a sua maneira de ser, os próprios espíritas admitem haver diferentes formas de espiritismo, assim designada. A primeira forma, com as suas vertentes, é o chamado espiritismo comum. Vamos analisar o espiritismo comum. Dentre as muitas práticas dessa classe de espiritismo, destacam-se as seguintes. Vamos analisar. Quais são as classes, ou quais são as vertentes no espiritismo comum? A quiromancia. Quiromancia. Adivinhação pelo exame das linhas das mãos. O mesmo que quiroscopia. A cartomancia. Adivinhação pela decifração de combinações de cartas de jogar. A grafologia, estudo dos elementos normais e principalmente patológicos de uma personalidade, feito através da análise da sua escrita. É a chamada grafologia. Hidromancia é a arte de adivinhar por meio da água. Astrologia, estudo ou conhecimento da influência dos astros, especialmente dos signos,
no destino e no comportamento dos homens, também conhecida como uranoscopia. Uranoscopia. Bem, existem outras vertentes, são tantos caminhos nesse contexto do espiritismo comum, mas vamos nos ater aqui ao nosso conteúdo. Um outro ponto das subdivisões do espiritismo, o baixo espiritismo. Baixo espiritismo. O baixo espiritismo, também conhecido como espiritismo pagão, inculto e sem disfarce, identifica-se pelas seguintes práticas. Letra A, vodu, culto de negros antilhanos de origem animista e que se vale de certos elementos do ritual católico, praticado principalmente no Haiti. O vodu. Todos nós já ouvimos falar, não, tá fazendo ali um bonequinho de vodu espetando lá. Uma outra vertente do baixo espiritismo, candomblé. Candomblé, religião dos negros iorubá na Bahia. Existem assim, vertentes, né? Há pessoas que vão afirmar que o candomblé originou-se, ou nasceu, ou surgiu no Brasil. Outros já vão deixar claro que o candomblé ele veio da África para o Brasil. Umbanda é o próximo. Umbanda, designação dos cultos afro-brasileiros que se confundem com os da macumba e dos candomblés da Bahia. Também o Xangô de Pernambuco, pagelança na Amazônia, do catimbó e outros cultos sincréticos. Sincréticos vem de sincretismo. Sincretismo é junção de religiosidades. Interessante, na Umbanda eles falam o seguinte: aqui nós só fazemos o bem. E o candomblé, lá tem aquela questão de fazer o bem e fazer o mal. E existe um meio termo entre a Umbanda e o candomblé, que é a chamada quimbanda. Normalmente, defensores da Umbanda não aceitam a quimbanda. Só que existe uma coisa: a maioria, não todos, mas a maioria dos centros de Umbanda praticam a quimbanda. Não oficialmente, entendeu? Mas se alguém pedir, vamos separar alguém, matar alguém, não sei o que, eles vão lá e praticam lá as oferendas aos orixás, são espíritos malignos, né? Eles vão lá e oferecem lá para fazer o mal para a pessoa, o que é chamado quimbanda e é praticado no candomblé. Quimbanda é o próximo ponto. Quimbanda, ritual da macumba que se confunde com os da Umbanda. Letra E, macumba. Estamos aqui no baixo espiritismo. Macumba. O termo é genérico e comumente empregado em relação a Umbanda, Quimbanda e Candomblé, bem como seus rituais ou oferendas. É chamado Candomblé, na Bahia, tambor
tambor de mina, tambor crioulo, né, no Maranhão, Xangô, em Pernambuco, Alagoas, Babu-Suê, no Pará, Carimba, no Rio de Janeiro, e etc. E assim vai. Temos um outro ponto. A pagelança. A pagelança é um ritual de cura e espiritualismo realizado pelos índios. Quem realiza este ritual é o pajé, curandeiro e líder espiritual da aldeia. No ritual, o pajé bebe uma espécie de bebida afrodisíaca, conhecido como tafiá, e evoca espíritos de ancestrais ou de animais da floresta. Esta evocação serve para pedir orientação no processo de cura do paciente. Algumas ervas e plantas também podem ser usadas durante o ritual. Muitas vezes, o pajé queima algumas plantas ou ervas secas e joga sobre o corpo do paciente. Durante o ritual, o pajé costuma dançar euforicamente e faz mímicas representando o animal que está incorporando no momento. A pagelança também é conhecida como xamanismo. Outra vertente ou subdivisão do espiritismo é o chamado espiritismo científico. O espiritismo científico é também chamado autoespiritismo, espiritismo ortodoxo, espiritismo profissional ou espiritualismo. Esse espiritismo científico, se manifesta inclusive como sociedade, entre aspas, como, por exemplo, a LBV, Legião da Boa Vontade, fundada e presidida por muitos anos pelo já falecido Alziro Zaru. Esta classe de espiritismo tem sido conhecida também como, vamos lá, as vertentes como é conhecido o espiritismo científico. Ecletismo, sistema filosófico dos que não seguem sistema algum, escolhendo de cada um a parte que lhe parece mais próxima da verdade. É o ecletismo. Esoterismo, doutrina ou atitude de espírito que preconiza que o ensinamento da verdade deve reservar-se a um número restrito de iniciados, escolhidos por sua influência ou valor moral. É interessante a questão do esoterismo, que normalmente ligado ao esoterismo está a menção ao gnosticismo. Dão aula de gnose, dão cursos gratuitos de gnoses, o conhecimento para a cura, para a melhoria da saúde e outras questões mais dentro do esoterismo. Aí vai ter o poder dos cristais, das cores e não sei o que mais, das luzes.
É o anjo da guarda, oração anjo, e não sei o que mais, e astrologia misturado junto, e vão embora. Então, existe, e se abrem vertentes. Um outro termo conhecido para o chamado espiritismo científico, teosofismo, conjunto de doutrinas religiosas filosóficas que tem por objetivo a união do homem com a divindade, mediante a elevação progressiva do espírito até a iluminação, né, do espírito da pessoa, até chegar à iluminação, ao nirvana, né, a luz, iniciado por Helena Petrovna Blavatsky, mística norte-americana, fanática adepta do budismo e do lamaísmo. Então aqui nós acabamos de verificar as subdivisões do espiritismo, ok? As subdivisões do espiritismo. Nós vimos o espiritismo comum, o baixo espiritismo e o espiritismo científico. Nós vamos fazer uma análise, vamos estar verificando o espiritismo kardecista. Nós vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui e vamos dar continuidade. Graça e paz em Jesus a todos. Amém.